Bom, então agora nós vamos falar sobre convenção e acordo coletivo. Claro que convenção e acordo coletivo, gente, está dentro do tema conflitos coletivos, né? Nós temos os conflitos individuais entre empregado e empregador e temos os conflitos coletivos a nível de categoria, a nível de classes, né? As centrais sindicais, por exemplo, elas podem ter conflitos supracategoria. Mas os conflitos mesmo, propriamente dito, ele nasce aí dos sindicatos, ele nasce dentro de categoria bancário, professores, comerciários, transporte público, que são os conflitos assim mais comuns, né? E daí que surgem as greves. Bom, esses conflitos coletivos, eles podem surgir de diversas maneiras. Ele pode ser violento, pacífico, e a gente vai falar melhor disso quando a gente falar de greve. Ele pode haver uma autocomposição e ele pode ter uma heterocomposição. A heterocomposição, ela vai se dar exatamente quando o Estado tiver que intervir ou quando tiver que haver aí uma arbitragem, né? Mas, normalmente, os conflitos coletivos eles vão se dirimir através de uma autocomposição, que são os acordos ou as convenções coletivas. As convenções coletivas mais amplas, entre sindicatos, e os acordos coletivos entre sindicatos e empresas, ou uma ou mais empresas, que é menos comum. Ou através da jurisdição, quando o conflito coletivo ele não se soluciona, né, pelas partes, mesmo que tenha um terceiro aí intervindo, mesmo que tenha uma arbitragem, um árbitro, que é muito comum, sobretudo através do Ministério Público do Trabalho, né, ou através do ex-Ministério do Trabalho, é comum o conflito se compor. Mas quando ele não se compõe, o que acontece? Como a gente diz, instaura a instância. Faz-se o dissídio coletivo, que é a ação própria, a nomenclatura da ação coletiva, que é a proposta de uma categoria profissional em face de uma categoria patronal. O sindicato profissional em face do sindicato patronal, ou vice-versa, às vezes sindicato patronal em face de um sindicato profissional para, por exemplo, dirimir a redação, a interpretação de uma norma, de uma cláusula de norma coletiva. Então, isso chama-se jurisdição, que está previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e 860, 875 da CLT. Né? E é por isso que a gente diz a justiça do trabalho é a única justiça que tem o poder normativo. Claro que de lá para cá algumas coisas surgiram, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela trouxe uma alteração, ela trouxe um artigo 2º aí, a criação de um artigo 2º, que tem, segundo a minha opinião, uma aberração jurídica. Porque o dissídio só pode ser instaurado se uma das partes concordar. Ora, eu fiz negociação coletiva durante muitos anos, mais de 15 anos, e dizia assim, gente, como pode, inclusive escrevi artigos sobre isso, como pode, no auge de um conflito, no auge dos ânimos esquentados, uma parte virar para outra e dizer assim, você autoriza que eu entre com uma ação contra você? Né? Então, na época que eu escrevia mais sobre direito coletivo, eu dizia assim, como pode? Por que a reforma, na época, a Emenda Constitucional 45, que foi uma mini alteração aí, somente na competência da Justiça do Trabalho, alterou o artigo 114, esse, por exemplo, que eu aqui me refiro, é o artigo, parágrafo 2º desse artigo. Por que então não acabou logo um poder normativo da Justiça do Trabalho? Mas não, mantém uma Justiça do Trabalho com poder normativo, segundo o qual as partes podem criar lei, como a gente diz, tem corpo de contrato, né, e cabeça de lei, corpo de contrato,
Então, é uma sentença normativa híbrida, porque ela faz lei entre as partes, mas ela tem um corpo aí todo de contrato através dessas cláusulas. Mas vale para aquelas partes ali, para aquela categoria, para aquelas categorias ou aquela categoria envolvida. Mas o que a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe foi a obrigação de exigir que a outra parte concordasse com a instauração da instância ou com o início do conflito, do dissídio coletivo. Claro, eu não vou entrar nesse ponto agora, porque o nosso ponto agora é falar de convenção de acordo coletivo, mas, assim, tem inúmeras portarias, tem diversas só um minutinho, diversas portarias, diversas coisas aí para minimizar, para impedir que as partes venham vá à justiça buscar a reparação desse conflito coletivo. Por quê? Porque o tribunal, porque a jurisprudência, porque a doutrina entende o seguinte: sindicatos motoristas, os motoristas, tanto e o sindicato patronal, o sindicato profissional das empresas e dos empregados, conhece muito bem a categoria, sabe muito bem as características, as necessidades, as peculiaridades. Então, para que vai trazer para o Estado, que não tem domínio, que não tem conhecimento, para fixar cláusulas e normas para essa categoria? Então, há todo um sistema aí protegendo para que as próprias categorias resolvam, se autocomponham, resolvam os conflitos dentro dela, dentro sua base de conhecimento. Mas o poder normativo existe, está previsto na Constituição Federal, artigo 114, parágrafo 2º e outros, e na própria CLT 860 a 875. Bom, mas os conflitos coletivos, eles normalmente são impedidos de chegar ao mérito por causa de diversas exigências que são feitas aí, não só na lei, nos precedentes normativos, na própria OJ, orientações jurisprudenciais, diversas súmulas, orientações jurisprudenciais, e inclusive de assembleia, número de assembleia, de participantes de assembleia, de publicação. Por exemplo, os sindicatos, se deixarem ir para o julgamento pelo Estado, pelos tribunais, dificilmente vai passar as contribuições, não vai mesmo. Nem assistencial, nem a confederativa, muito menos essa obrigatória. Não vai passar, por causa dessa primazia aí da compreensão de liberdade sindical. Muito bem, então essa seria a jurisdição, que é uma via de solução desse conflito. As outras vias de solução desse conflito são as convenções coletivas. O que são convenções coletivas e onde estão previstas? Elas estão previstas no artigo 611 da CLT, que sofreu uma alteração aí pela Lei 13.467. Ela tem previsão nas súmulas 277, cancelada, mas é importante a leitura dela, 384, 375 e diversos precedentes normativos e orientação jurisprudencial. O que é uma convenção coletiva? A convenção coletiva, ela é a autocomposição de um conflito coletivo firmado entre o sindicato patronal e o sindicato profissional. Portanto, aqui o grande definidor de uma convenção coletiva são as partes envolvidas. Para que seja uma convenção, tem que haver a negociação, e o instrumento que vai se materializar dessa negociação é uma convenção coletiva, cujas partes têm que ser sindicato patronal, sindicato profissional. Exemplo: sindicato patronal do Sindicato Patronal das Empresas de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro, Sindicato Profissional dos Trabalhadores no Transporte Coletivo
do Rio de Janeiro. Com a base territorial, só Rio de Janeiro. Não são os municípios, só Rio de Janeiro. Não é todo o estado, só Rio de Janeiro. Então, o que tem que aferir? Base territorial, sindicato patronal, sindicato profissional. Como é que isso acontece? Primeiro tem que haver uma assembleia. A assembleia profissional se reúne, estabelece o que a categoria quer para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, que a validade máxima são de 2 anos. O que a categoria pretende? Então vão ter cláusulas de natureza econômica, cláusulas de natureza jurídica, melhoria das condições de trabalho, por exemplo, ar-condicionado nos coletivos, melhorias de salário, percentual, um ticket de refeição melhor, um auxílio creche, um auxílio para curso, uma folga por mês, para diversas propostas podem nascer dessa assembleia para a melhoria das condições desse trabalhador, mas que o sindicato patronal, que os empresários também aceitem. Se os empresários não aceitarem, isso não vai fechar, essa conta não vai fechar. Pode a categoria querer à vontade, então o sindicato tem que querer. Então, às vezes, vamos supor, vou pegar uma cláusula de reajuste salarial. Então, os trabalhadores entendem que há uma defasagem aí de 8%. Então, eles propõem um reajuste salarial de 8% para o ano de 2021/2022, vigorando, vamos supor, a partir de novembro de 2021 até novembro de 2022. Então, eles começam a negociar, se a data base é novembro, começa a negociar já em agosto. Já chama uma assembleia, já convoca, já publica no Diário Oficial, já na região, nos jornais locais, manda carta, manda correspondência, faz uma reunião, acha um local amplo e vai negociar. Olha, o que nós queremos, o que nós queremos. O sindicato já tem uma proposta, já tem uma ideia, já tem a experiência, o sindicato já leva essa proposta. Eu, particularmente, fiz muito isso. Elaborava a minuta do que achava que a gente podia melhorar ou manter. Manter a creche, manter o ticket de refeição, manter uma assistência médica, manter isso, manter aquilo, e reajuste, nós queremos uma reposição salarial aí de 8%. Estou dando exemplo, né, gente? E aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, faz essa minuta, encaminha mediante ofício para o sindicato patronal. O sindicato patronal, por sua vez, vai chamar a sua diretoria, vai fazer uma assembleia, e esse mesmo procedimento, publica, chama, marca um dia, a assembleia vai discutir essas propostas e vai fazer uma contraproposta. Raramente aceita, eu nunca vi isso, de aceitar na íntegra a proposta da categoria profissional. E aí vai fazer uma nova assembleia, uma assembleia patronal. E essa assembleia patronal pode surgir aí uma contraproposta nas diversas cláusulas. Vamos nos utilizar novamente só da cláusula salarial. Então, a contraproposta não é de 6% e não 8%. Aí isso volta para o sindicato profissional, que pode convocar uma nova assembleia e dizer, e aí fazer uma contraproposta, nem 6, nem 8, 7. Ticket de refeição, isso. Auxílio creche, isso. Uma folga por mês dessa forma. O que é um acordo, o que é uma convenção coletiva? Eu volto lá atrás, naqueles primeiros encontros nossos sobre direito coletivo. Só tem sentido se for para melhoria das condições. Então, por exemplo, o que está na lei já está na lei. Está na CLT, está no regimento interno, já pode estar eventualmente num plano de cargos e salário. Então, isso já existe. Então, a convenção, o acordo coletivo e o de próprio direito coletivo ou o direito sindical só vai ter sentido se for para melhorar as condições daquela categoria, que não é, por exemplo, professor é diferente de transporte público, não é melhor nem pior. Tem características de trabalho, de atuação diferentes. A indústria têxtil tem uma característica diferente da indústria farmacêutica.
Então, essas categorias que conhecem, que dominam bem as suas atividades, elas vão fazer exatamente proposta de melhorias e de adequação às condições de trabalho melhores, mais saudáveis para aquele grupo, para aquela categoria. Então, a convenção coletiva, que vai se firmar entre dois sindicatos, elas têm que buscar essa melhoria. O que pode haver é a famosa contrapartida, que o negociado versus legislado, que trouxe, que a Lei 13.467 trouxe, diz o seguinte: não precisa ter contrapartida. Essa é a grande discussão.Ora, se não tem contrapartida, se o trabalhador vai ceder nessa cláusula salarial para 7% e não 8%, como ele quer, qual é a contrapartida disso? Que então ele vai ganhar um dia por mês para fazer exames médicos, cuidar de assuntos pessoais. Ok, tá válido. Tá bom. Porque o trabalhador não tem um dia de salário, não tem um dia de folga por mês. Se ele folgar e não for justificada, ele vai ter esse dia descontado. Tá bom, a gente perde 1% aí, mas a gente ganha isso. Ou a gente perde 1%, a gente negocia na cláusula salarial, mas a gente melhora o nosso ticket refeição. Tá valendo? Tá valendo, porque uma cláusula pode ir compensando a outra. O nome disso é negociação. E negociação é assim mesmo, nessa vibe, né? Nessa perspectiva de cede para lá, cede para cá e vamos fazendo os ajustes que fique bom para as duas partes. E essa convenção coletiva, ela tem uma natureza jurídica também muito discutida, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas ela tanto pode ser contratual, né, porque ela decorre da autonomia da vontade, e para mim ela é contratual, mas ela também é normativa, porque ela é uma norma. No momento que ela está valendo, que ela foi firmada, é lei entre aquelas partes. Tanto que se o empregado, se for firmado 7% e a empresa X estiver pagando 5% de reajuste, aquela categoria, aqueles trabalhadores daquela empresa X ou o sindicato como substituto processual entra com uma ação na justiça e pede a reparar a diferença aí. Por quê? Porque ela tem essa natureza híbrida, contrato e lei, contrato e norma, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela tem essa natureza híbrida. Corpo de contrato e alma de lei. Corpo de contrato e alma de lei. Ou cabeça de lei, né? Bom, aqui entra uma questão muito séria, que é o prazo de validade dessa cláusula, dessa convenção coletiva. E o que eu estou falando para a convenção também se aplica ao acordo coletivo. Eu vou só trazer depois a distinção entre convenção e acordo coletivo. Convenção firmada entre dois sindicatos, patronal e profissional. Acordo firmado entre uma empresa ou duas empresas e o sindicato profissional. Mas o que estiver firmado, pactuado, está valendo. Só as partes é que vão se distinguir. Mas eu já vou voltar a isso. E o que eu quero dizer é o seguinte: a Lei 13.467, ela categoricamente, de forma expressa, ela retirou aquilo que já tinha sido cancelado, mas que estava mitigado na súmula 277, chamada ultratividade da norma. O que é ultratividade da norma? A convenção e o acordo coletivo são estabelecidos em lei que eles valem até 2 anos. Vamos tomar esse exemplo que eu acabei de dar. Então, o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Público do Rio de Janeiro firmou uma convenção coletiva para novembro de 2021 até novembro de 2022. Pode ser até novembro de 2023, mas raramente, pelo menos nos últimos 20 anos, é feito
em mais de um ano. Por quê? Porque as condições da empresa podem mudar, as condições sociais e econômicas do país mudam, como de fato tem mudado muito, e isso pode impactar em diversas coisas, em diversos direitos, em diversas vantagens, diversos benefícios, ou ônus e bônus. Normalmente é firmada por um ano. Mas acontece o seguinte, se quando chegar em novembro de 2022, esses dois sindicatos não conseguirem negociar de jeito nenhum, essa categoria fica descoberta a partir de novembro de 2022, porque não houve negociação, não houve um outro instrumento que substituísse aquele de 2021/2022. Não chegaram a um acordo, não chegaram a uma convenção coletiva, nenhuma das empresas fez o acordo coletivo, e aí tiveram que fazer o quê? Dissídio coletivo, que é uma ação, volto a dizer, no tribunal. O tribunal, inclusive, tem competência originária, não é feito nas varas de trabalho, feito nos respectivos tribunais do Estado, de cada Estado. E aí, nesse período, fica descoberto. Se demorar um ano para ser julgado, 2 anos, como é que fica a categoria? Todas aquelas conquistas de salário, todas aquelas... Salário normalmente mantém, a empresa não volta para salário mínimo, não, que depois ela vai ter que repor aquilo. Então o salário acaba mantendo o que a conquista anterior. Mas, veja bem, pode cair o auxílio creche, pode cair esse um dia negociado, um dia de folga, pode cair o ticket de refeição, pode cair o auxílio, qualquer benefício que a categoria tenha conquistado, né, pode cair. Por quê? Porque as normas coletivas só valem no prazo que foram estabelecidos naquele instrumento, né, coletivo, convenção ou acordo coletivo. Se foi firmado por um ano, ok, vai valer um ano. Não tem, não tem. O que se discutia antigamente, tinha a súmula 277 do TST, é o seguinte: até que outra norma coletiva entre em vigor, porque pode negociar a convenção lá na frente, pode negociar no curso do dissídio coletivo, no curso da ação no tribunal, né? Com data retroativa, não com data retroativa, mas com valendo retroativamente as conquistas. Mas nesse período, vamos supor que fique até maio ou junho de 2022 sem negociar. A categoria perde tudo, os trabalhadores perdem. Então, a ultratividade da norma era, não perde. Vai valer aquela que estava estabelecida. Até que outra venha, aquela vai continuar em vigor. E aí, minha gente, isso deu panos para manga. Até que o entendimento é de que a Lei 13.467 disse que essa ultratividade não existe. Isso aí é muito bom para o patronal, porque ele, num período de 6 meses, de 1 ano, de 3 meses, de 2 meses, ele pode nem reajustar, nem aumentar, só não se aconselha que ele tire o salário, porque depois provavelmente essa cláusula salarial ela vai ser mantida. O tribunal normalmente mantém a cláusula salarial, às vezes ele não dá grande reajuste, mas mantém. Mas, por exemplo, cláusulas de contribuição, o tribunal não dá, não concede. A gente fala não dá, não concede. Aí ele não vai conseguir também, às vezes não concede o auxílio alimentação, ticket de refeição, que é o bancário, por exemplo, tem os dois, auxílio creche, um dia de folga, a cadeira sim, o ar-condicionado para o ônibus, blá, 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 uma série de benefícios. Às vezes uma norma coletiva tem 40, 50 cláusulas, plano de saúde, desconto menor, folgas compensadas, feriado com 200%, com 100%, hora extra às vezes que ao invés de 50% com 60%. Então, isso aí fica totalmente descoberto nesse espaço de tempo, nesse lapso temporal entre o final de vigência da norma coletiva e o início da outra, que se chama limbo jurídico. Tá? Esse limbo jurídico hoje é um problema criado a partir da chamada reforma trabalhista, que é a Lei
13467, tá? Muito cuidado com isso, quem vai fazer prova de OAB, isso cai em prova de OAB, e mesmo quem advoga nessa área é muito importante saber. E só para assim a gente distinguir, tudo que eu falei sobre convenção coletiva aplica-se ao acordo coletivo, que está previsto no artigo 611, parágrafo único, e as mesmas súmulas. Qual que é a diferença do acordo para a convenção coletiva? As partes envolvidas, os sujeitos. Enquanto que na convenção o documento é firmado entre sindicatos, Sindicato das Empresas de Transporte Público do Rio de Janeiro, Sindicato Profissional dos Trabalhadores no Transporte Público do Rio de Janeiro. Então eu tenho uma convenção, vale para toda a categoria. Mesmo quem não participou de assembleia, mesmo quem não quer ser categoria, como eu digo, já é. E o acordo coletivo? Bom, então a empresa XYZ não quis fazer, não concordou, as outras não concordaram, então não chegou a uma convenção coletiva para toda a categoria. Mas a empresa Delta disse assim, não, eu sou uma empresa séria, eu quero meus trabalhadores satisfeitos, eu quero que meus ônibus circulem, eu vou fechar esse acordo, eu vou dar os 8%, eu vou dar o ticket de refeição, eu vou continuar concedendo aí esses benefícios, o auxílio creche, um dia de folga, etc, etc. Então eu vou negociar e eu vou fechar um acordo. E esse acordo fechado por uma ou mais empresas e o sindicato patronal chama o sindicato profissional, uma ou mais empresas, o sindicato profissional, chama-se acordo coletivo de trabalho. Eu acho que isso ficou muito, muito claro, né? Só para finalizar, essas cláusulas não se incorporam. Muito importante isso, OJ 41 da ação de dissídios individuais e coletivo. As cláusulas não se incorporam ao contrato ad eterno. Está na lei. Elas apenas integram as cláusulas do contrato individual de trabalho no período de sua vigência. Isso é muito importante. E tem também aquela questão, qual se tem em vigor uma convenção e uma convenção e um acordo, qual que eu uso? Aí tem aquelas teorias, né, do conglobamento, escolhe-se a mais favorável no seu conjunto, ou também a gente tem a da acumulação, o mais favorável de cada cláusula. Eu pego um pouquinho de cada, ou eu pego a cláusula que no conjunto seja mais favorável e aplico. Bom, muito a gente tem a dizer sobre esse tema. Dá um curso inteiro, sobretudo as mudanças trazidas aí com a Lei 13.467, nesse particular. Mas, como eu digo, a gente não tem esse tempo, porque, na verdade, é só mesmo um resumo, e muito importante a gente saber que tem muita discussão sobre isso. Então, a gente tem discussões aí sobre a ultratividade da norma, embora o que se tem para hoje fechou o prazo, não continua vigorando, acabou. A empresa pode até tirar todos os benefícios conquistados. Essa é uma questão. A questão da interpretação, a questão do negociado sobre o legislado, a prevalência do negociado sobre o legislado sem a devida compensação, sem a devida, digamos assim, vantagens, né? Trocas de vantagem, vamos dizer assim, que tem que ter na prevalência das normas sobre a lei. O que se tem hoje com a reforma trabalhista é o que está pactuado nas normas coletivas valem sobre a lei, ainda que seja em desvantagem e ainda que não tenha cláusulas de compensação. O que é muito criticado, eu inclusive acompanho essa teoria, porque é impossível. Se os instrumentos normativos, direito coletivo, eles servem para a melhoria das condições da classe trabalhadora, não faz sentido nenhum você perder alguma coisa sem ganhar algo. Então, gente, eu acho que com isso a gente fecha de forma resumidamente essa temática aí dos conflitos coletivos e da negociação
dos instrumentos que resolvem o conflito coletivo, ok? Então, vamos até a